Estamos de volta para falar do julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode impactar sentenças da Operação Lava Jato. Vamos lá. A maioria dos ministros do Supremo entendeu que um réu delatado deve se manifestar por último na fase das alegações finais. Para os ministros, réus delatores e delatados são diferentes e devem seguir prazos distintos para a manifestação final antes do julgamento. Quem acompanhou esse dia importante na Suprema Corte foi Isabela Camargo. Oi, Isabela, boa noite para você. Julgamento aí o dia inteiro, né? A parte da tarde longa. O julgamento não foi concluído ainda. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que quarta-feira ele retoma e vai fazer, então, uma proposta que provavelmente vai limitar os efeitos dessa decisão. Leilani, vai ser uma proposta intermediária. Boa noite para você e a todos que nos acompanham até o momento. Qual é o placar? 6 votos contra 3, pelo entendimento que você explicou. Ou seja, réu que é delator tem que falar antes do réu que for delatado nas alegações finais da ação penal. Esta é a tese. O que faltou? O voto do ministro Marco Aurélio Mello, que teve que se ausentar durante a sessão de hoje, e o próprio voto do ministro Dias Toffoli. Ele adiantou que ele é a favor dessa mesma tese que está vencendo aqui na Suprema Corte, mas que eles precisam fazer o que se chama de modulação. Ou seja, essa nova decisão vai ser aplicada a todas as ações que já têm participação de réus delatores ou não? É preciso ver se teve ou não impacto de fato na condenação deste réu delatado, o fato de ele apresentar alegações finais ao mesmo tempo que o réu delator? Portanto, por conta dessas perguntas que não foram respondidas, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, fez então essa sugestão. Ele suspendeu o julgamento, mesmo tendo a maioria, e deve apresentar, portanto, na próxima quarta-feira, uma solução para o que deve ser feito a partir de agora. E também precisa ser definida uma decisão específica a respeito deste caso, que é do ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira, porque eles discutiram a tese, mas não o fato específico. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, entendeu que nesse caso específico não teve prejuízo, apesar de achar que, em tese, os réus que não são delatores devem falar por último. Importante destacar que nós estamos falando aqui apenas das alegações finais, ou seja, qualquer decisão só vai alterar a última etapa do processo. As sentenças podem ser anuladas, se for o entendimento da Corte, mas não anula toda a fase de instrução, ou seja, aquela fase de colher depoimentos, ouvir as pessoas. Isto não fica anulado. Apenas a última etapa do processo, portanto, que é chamada de alegação final. O julgamento, Leilani, deve ser retomado, portanto, na próxima quarta-feira. Foi o compromisso do ministro Dias Toffoli. Disse ainda que vai ser o primeiro item da pauta da sessão. Ele acha que é importante que todos os ministros participem. E aí tem mais um detalhe, né? O procurador Augusto Aras já deve estar, portanto, à frente das funções e deve também ocupar o papel de procurador-geral e representar o Ministério Público na ação da próxima semana. Um breve relembrar de como isso veio parar aqui, né? A primeira decisão a respeito deste assunto, a discussão, começou lá na segunda turma, a respeito de Aldemir Bendini, que foi ex-diretor, ex-presidente da Petrobras e que, portanto, na segunda turma, eles acabaram anulando a sentença do então ministro, do então juiz Sérgio Moro. E agora a discussão veio aqui para a Corte para ter uma jurisprudência que será seguida por todas as outras cortes. Volto com você, Leilani. Muito obrigada, Isabela. A gente vai acompanhar aí a próxima quarta-feira tudo que ainda falta acontecer. Obrigada.